que esse é mais um evento do Sinal RJ, né? Dentro daquela linha de fazer com que a gente faça os debates, né? Se aprofunde nos temas, né? E a gente apresenta hoje esse tema que é um tema muito árido, é um tema difícil, mas é um tema muito importante, né? Ele é muito hermético, né? Mas a gente precisa, né, colocar isso em pauta e começa a sociedade a exigir também que a gente conheça mais sobre o assunto, né? Então, nesse sentido, nós convidamos o professor Beluso, né? Luiz Gonzaga Beluso, né? Cujo currículo a gente já tem divulgado e a gente pode falar mais, mas eu queria aqui fazer uma menção específica, né, ao seu título recente de professor emérito da Unicamp, né, que muito representa pelo conhecimento, pela dedicação de transferir conhecimento, né, também. Eu acho isso muito importante. Então, é nesse sentido que a gente tem, com muito respeito e admiração, a gente traz a sua palestra para que a gente possa aprender um pouco. Eu vou passar agora para o Álvaro vai seguir os trâmites aí para a gente não perder nada, tá ok? Álvaro, vamos lá. Muito obrigado, Belcito, muito obrigado a todos os presentes, né, ao professor Luiz Gonzaga Beluso. Fazer uma breve introdução, professor, que é bem importante, apresentá-lo com um pouco mais de pompa e circunstância, como o senhor merece. Primeiro é que nós vivemos uma realidade incontestável hoje, né? E por isso esse seminário. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo, dentre os países mais relevantes, né? Argumenta-se que esse nível de taxa de juros seja necessário para que a inflação seja domada e retome sua trajetória de retorno à meta de inflação definida pelo Conselho Monetário. E que tal efeito se efetiva por meio de redução de consumo das famílias, de redução de investimentos públicos e privados e outras variáveis. E essa afirmação sempre vem acompanhada de uma outra, de que essa decisão é eminentemente técnica, dando a entender que não existem outras opções. Nós sabemos que os estudos técnicos realizados pelos servidores do Banco Central são estudos de excelente qualidade, mas entendemos que eles servem de base para a tomada de decisões políticas, né? E isso sempre precisa estar em foco quando se destaca, mesmo porque as próprias apresentações realizadas no Copom, elas permanecem um tempo de quarentena de quase 8 anos sem ser plenamente divulgadas, né? Então, há uma opacidade nesse processo. E com isso, o que a gente vê é que as questões que se levantam sobre as taxas de juros e que são muito importantes é que já se observa um crescimento do número de falências, o próprio COMEF do Banco Central, que é o Comitê de Estabilidade Financeira, já sinalizou, identificou desaceleração no ritmo de concessão de crédito, que as famílias têm aumentado o grau de endividamento, as empresas do varejo têm reclamado, e aquelas empresas endividadas, porque o seu custo de financiamento aumentou, e outras questões mais dos efeitos dessa política. Por outro lado, também existem outras questões que são suscitadas, que é o diagnóstico das causas de inflação, da inflação está realmente correto? A única opção que se tem é uma política de taxa de juros elevada, né? E essas são questões que a gente sabe que a gente vai discutir aqui nesse seminário. E para isso, gente, todos vocês já devem conhecer, mas nunca é muito falar, que nós temos grande prazer de trazer para palestrar para nós e realizarmos o debate o professor Luiz Gonzaga Beluso. O professor Beluso é um destacado economista, traz consigo uma vasta experiência acadêmica e profissional. E nós vamos explorar seus conhecimentos de visões únicas sobre economia e política, né? Ele, é sempre importante dizer, formado em Direito e Ciências Sociais pela USP, com doutorado em Economia pela Unicamp em 75, foi professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, se aposentou em 2001, mas segue colaborando em disciplinas, seminários, projetos, fundou a Faculdade de Campinas, a FACAMP, né, onde atua, é reconhecido internacionalmente como um dos principais pensadores e influenciadores do cenário econômico contemporâneo. Tem uma formação sólida, acadêmica, vasta experiência prática, que lhe confere uma visão abrangente e crítica sobre os desafios enfrentados pela economia mundial. Temos que lembrar que em 2001 ele foi incluído no Biographical Dictionary of Dissent Economists como um dos 100 maiores economistas heterodoxos do século XX. Ao longo de sua carreira, publicou uma série de obras e artigos,
ao menos 14 livros e algumas dezenas de capítulos, coletâneas e artigos em periódicos arbitrados. E isso enriquece o conhecimento acadêmico e tem influenciado o debate econômico. Entre os livros, eu posso citar Valor e Capitalismo, um ensaio sobre a economia política, né, que foi decorrente da sua tese de doutorado. Ensaio sobre o capitalismo do século XX, que lhe rendeu o prêmio Juca Pato como intelectual do ano em 2005. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, esse, salvo engano, de 2017, escrito em conjunto com o Gabriel Galípolo, né, que é o nosso futuro diretor do Banco Central. E também alguns capítulos importantes, como, por exemplo, desse livro aqui que eu tenho em mãos, né, que é o capítulo Capital Financeiro e Desigualdade, que foi incluso na coletânea livro Thomas Piketty e o Segredo dos Ricos, organizado pelo Le Monde Diplomatique Brasil, né? Além dessa trajetória vasta de conhecimento acadêmico e de escritura e de escritas, né, o nosso palestrante ele também ocupou cargos importantes ao longo de sua carreira, né? Não apenas na área acadêmica, mas também papéis relevantes em órgãos governamentais e em debates sobre políticas públicas. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda na gestão Dilson Funaro, entre 85 e 87, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo de 98 a 90 e de Economia e Planejamento do mesmo Estado de 91 a 95. Foi tal e continua sendo um consultor pessoal de economia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Casa Civil da Presidência entre 2003 e 2007. As contribuições que Beluso tem oferecido ao debate econômico são inestimáveis, né? Beluso desafia as ideias convencionais e busca alternativas para um sistema financeiro mais inclusivo e um desenvolvimento econômico sustentável. E essa visão crítica que ele oferece nos dá perspectivas valiosas para enfrentar os desafios contemporâneos e moldar um futuro mais equitativo. Nesse seminário, nós temos o privilégio de contar com a disponibilidade do professor Luiz Gonzaga Beluso, que irá compartilhar conosco sua vasta experiência e visão sobre a economia e suas ramificações na sociedade. Além do professor Beluso, nosso seminário contará com a colaboração do colega Wilson Ferreira Ribeiro como debatedor instigador, que apresentará questões para aprofundamento do debate, e o debate terá a seguinte programação. O professor Beluso fará uma palestra inicial de 30 minutos. Em seguida, nós teremos 3 sessões em que o nosso debatedor, o instigador Wilson, realizará perguntas, contando com 3 minutos para isso, e o professor Beluso com mais 20 para responder cada uma delas, seguidas de comentários a perguntas e respostas feitas por este mediador, que incorporará, quando necessário, as perguntas que podem ser encaminhadas pelo chat da reunião, para que o nosso professor Beluso possa, ao respondê-las, aprofundar ainda mais o debate, né? Aproveitem ao máximo essa oportunidade de aprender com um dos mais destacados economistas da atualidade e que sempre esteve ao lado das grandes causas nacionais e da luta democrática. Agradecemos a presença de todos e desejamos um seminário enriquecedor e inspirador com o nosso Luiz Gonzaga Beluso. É com você, professor. Olha, eu agradeço muito essa sua apresentação e eu fico até um pouco constrangido quando vocês ficam falando bem, com demasiada generosidade a meu respeito, porque como eu fui formado pelos jesuítas, criado pelos jesuítas, eu estudei no Colégio Santo Inácio aí, enquanto fazia o seminário, eu fico um pouco constrangido, porque eu fui ensinado por eles. Isso é muito profundo em mim, que eu sou apenas um cristão empenhado no bem comum, né? E também um economista que se preocupa, sobretudo, com o bem-estar dos homens e das mulheres, né? Eu vivi durante muitos anos, estudei esforçadamente as teorias econômicas, e o que me surpreende muito é esse desgarramento muito recente, não muito recente, desgarramento que ocorre ao longo da história das teorias econômicas, desgarramento da vida concreta dos homens, né? Você começa a se
manifestar de forma muito abstrata, né? Ainda que o nosso sistema social e econômico ele produz esse fenômeno que eu chamo da abstração real, né? Que ele vai usurpando a sua condição de indivíduo concreto humano e vai se transformando num coágulo monetário, né? Então, eu vou começar por aí, né? A respeito do coágulo monetário. Por que que eu estou usando essa expressão? Estou usando essa expressão porque nessa sociedade, pela sua constituição, na constituição das suas formas, né? Das suas formas econômicas, né? Ela não permite que ninguém tenha existência sem que ele tenha uma expressão monetária, né? Socialmente, quem não tem dinheiro não existe, né? Não é capaz de praticar atos que tenham sentido social, né? Eu acabei de escrever para a Carta Capital um artigo sobre isso, né? Partindo de um economista que é muito meu amigo, que escreve sempre coisas interessantes, né? Que é um economista italiano chamado Roberto Fineschi, né? Esse Roberto Fineschi, ele escreve um artigo, ele pergunta assim, como é que você pode ter existência social? Aí ele responde, tenha uma renda, né? Tenha uma renda. Se você tiver uma renda, se tiver acesso ao dinheiro, seja como for, seja como empresário, seja como trabalhador, você aí tem existência social. Então, se é definido assim, dessa forma abstrata, né? Não importa quem é, se você é bom, se você é ruim, se você torce para o Palmeiras ou torce para o Corinthians, isso não tem a menor importância, né? Ou para o Flamengo, para quem for, né? O que tem importância é a sua figura como coágulo monetário. Isso deve nos levar a perquirir um pouco qual é a natureza da moeda nessa sociedade. Porque é evidente, como eu disse do Michel Alietá, ele tem um livro em que ele fala da moeda 5.000 anos. Durante o tempo, a história da humanidade, você teve vários sistemas monetários, mas muito, em geral, muito acanhados e muito enfronhados dentro de sociedades que, na verdade, em que as relações não eram dessa natureza. Não podemos esquecer do feudalismo, né? Em que, na verdade, você só começou a ver a expansão da moeda a partir, digamos, do Renascimento, né? Tem um livro, aliás, muito importante, do Jacques Le Goff, chamado Dinheiro na Idade Média, que é muito importante a gente ler. Dinheiro na Idade Média, o Wilson está balançando a cabeça positivamente, né? É um livro muito interessante, mostrando a natureza da moeda e o seu caráter restrito na vida social. O que eu vou pular um pouco adiante para mostrar que, para partir de um economista muito, ao qual tenho grande admiração, chamado John Maynard Keynes, que ele denominou a economia capitalista de mercado monetário de economia monetária da produção. Por que que ele fala monetária da produção, né? Aí a gente vai buscar as razões pelas quais ele falou isso. Ele disse isso porque, nessa economia, o propósito das transações, das negociações, etc., é você partir com uma quantidade de dinheiro, né? Adquirir mercadorias para acumular mais dinheiro. É por isso que ele chama economia monetária da produção. Nisso ele tem uma descendência muito clara das teorias monetárias, que é outro pensador que, ao contrário do que dizem até os próprios partidários dele, detonaram e deformaram. Ele é um grande teórico monetário, Karl Marx, grande teórico monetário. As pessoas têm preconceito, mas eu escrevi um livro chamado
O Capital e suas Metamorfoses, para mostrar exatamente que ele é um grande teórico monetário, né? Quem não entende assim, não entendeu nada. Claro que ele fala lá das relações trabalho-capital, etc., que está na base disso, mas todo o livro é uma construção teórica, tem uma lógica. Ele apresenta a lógica do capital, como diz esse meu outro amigo, é a lógica. É uma construção que, na verdade, apresenta o capitalismo como uma economia monetária. Isso ficou durante anos perdido. Quer dizer, todo aquele marxismo do século, do tempo do Stalin, etc., foi uma desgraça. Os manuais da União Soviética eram horríveis, etc., e não tinha nada relacionado com a moeda. Depois, a partir dele, até antes do Keynes, nós tivemos o Schumpeter, que escreveu um livro chamado Teoria do Desenvolvimento Capitalista, em que os elementos mais importantes do desenvolvimento são as decisões dos capitalistas a partir do crédito e da inovação. Crédito e inovação são os dois elementos fundamentais da teoria do desenvolvimento do Schumpeter. Depois vieram outros menos... em geral, os economistas que se seguem aos grandes, eles acabam deturpando um pouco, ou mastigando mal o negócio, e cuspindo de uma maneira assim um pouco provável, mas eles, na verdade, definiram a forma de existência dessa economia capitalista de mercado, como uma economia cujo objetivo é a acumulação de riqueza abstrata, de riqueza monetária. Esse é o ponto central de todos eles. Se você pegar o Marx ao longo dos 3 volumes, não adianta ler um só, e não adianta ler como se fosse tampouco um romance em 3 capítulos. Não é. É uma arquitetura. Você parte da mercadoria, mas aquela mercadoria já é mercadoria capitalista, e a partir dela você expõe a natureza monetária da economia. Vem o dinheiro. Não há troca direta, só é possível a troca monetária. Não há nenhuma mercadoria que saia de uma fábrica, de uma loja, sem ter preço, não é verdade? Todas elas têm preço. Então, o preço, na verdade, é a expressão monetária do valor. Então, a crítica que o Marx faz ao Ricardo e ao Adam Smith é muito profunda. Ele faz a crítica da teoria do valor deles, do valor trabalho deles. Faz a crítica, fala, não é assim. Isso se expressa, é claro que você tem a relação capital-trabalho, mas isso se expressa de forma monetária. E aí ele vai passando pelos capítulos para mostrar como se constitui essa ordenação de produção de mais valor monetário. Como é que você faz isso? Aí ele vai para as forças produtivas para mostrar como elas são habilitadas para promover a acumulação monetária, mas o objetivo dele sempre é mostrar esse caráter financeiro monetário da economia, e ele culmina com o capital a juros e com o capital fictício. Vocês leiam o Capital Fictício, vocês veem que ele está falando dos mercados financeiros e monetários o tempo inteiro. Eu não vou falar... O Keynes, no capítulo 12 capítulo 12 da Teoria Geral, aliás, eu não sei se vocês sabem que ele tem um livro anterior que se chama o Tratado da Moeda. Claro que vocês sabem que ele tem o Tratado da Moeda. E no Tratado da Moeda, os 3 primeiros capítulos é sobre a moeda de crédito, que a grande construção do capitalismo, a partir do século XVII, aliás, de antes, mas a partir do século XVII que se consolida, porque surge o primeiro banco central importante do mundo. O Banco da Suécia apareceu um pouco antes, Banco Central da Suécia. Mas o Bank of England, o Banco da Inglaterra, ele surge em 1694. Não é isso, Wilson? 1694.
Isso é decisivo, o surgimento do Banco da Inglaterra é decisivo para a Revolução Industrial. Não foi só o surgimento do carvão e da máquina, da energia não humana e da máquina. Foi o surgimento da dívida pública. Por quê? Porque, na verdade, à medida que foi se expandindo, se desenvolvendo o Banco da Inglaterra na transição da economia feudal, né, da propriedade territorial para a propriedade financeira e monetária, né, o Banco da Inglaterra é que fez essa transição. Você foi transformando a forma da riqueza. A riqueza que era, na verdade, fundada na servidão e na exploração da terra, se transformou agora num instrumento de acumulação de riqueza sob a forma especificamente capitalista, do ponto de vista material, porque você mudou a natureza das mercadorias, né? Elas passaram a ser produtos da indústria que foi surgindo, né? Isso atravessa todo o mercantilismo, e termina na Revolução Industrial. Então, os bancos centrais foram cruciais. Primeiro, o da Suécia, que não teve tanta importância, porque a Inglaterra, na verdade, era o país hegemônico, o país dominante, né? E aí foi se generalizando o quê? Foi se generalizando o padrão ouro, com interrupções, etc., interrupções, eu diria, determinadas por guerras e conflitos, né? As guerras napoleônicas, etc., interromperam. Porém, a partir da segunda metade do século XIX, nós podemos dizer que você encaminha para o padrão ouro como a forma geral monetária do mundo inteiro. Os alemães adotaram, todos os países passaram a adotar, inclusive os países recém-independentes aqui tiveram que adotar, se bem que eles não aguentavam muito o padrão ouro, tinham que, na verdade, sair muitas vezes, né? A Argentina, que hoje é o país mais problemático do ponto de vista monetário, era um país, na verdade, que tinha um desempenho muito bom na medida em que foi incorporado à expansão inglesa, assim como também Nova Zelândia, Austrália, os próprios Estados Unidos como produtores de commodities, né? São muito importantes, isso foi muito importante para os Estados Unidos. E os Estados Unidos também teve várias crises em relação ao padrão ouro, sempre houve uma certa rejeição ali, né, dos produtores diretos, aborrecidos queriam que fosse um sistema bimetálico com a prata, etc. Houve várias tentativas, né? Então, eu estou falando isso só para deixar claro que foi sempre muito pouco, digamos, certeira, são muito poucas as certezas que a gente pode manter em relação aos sistemas monetários, porque eles dependem do que ocorre na ação concreta dos setores, das pessoas, em busca da acumulação monetária, da acumulação de dinheiro. Então, é o seguinte, você sempre teve esse conflito entre a moeda como instituição social, que é uma instituição social, né? Essa é a natureza, ela não é uma coisa técnica, é uma instituição social, porque se eu, na verdade, uso uma moeda que o outro não vai aceitar, certamente não dá certo, né? Ela não só é uma instituição social, como ela exige a presença política do Estado, né? Então, o pessoal achava que o padrão ouro era um regime monetário natural, porque o lastro era o ouro. Mas não era. A verdade é o seguinte, aquilo era uma forma em que os países hegemônicos impunham a sua moeda. Então, a moeda do mundo, no padrão ouro, era a libra. Era a libra, né? E a partir do fim da Segunda Guerra, desculpa, do fim da Primeira Guerra, ou já, digamos, ao longo da Primeira Guerra, a libra, por conta até das dívidas que os Estados Unidos, o financiamento americano para os países que participaram, a libra foi sendo substituída pelo dólar, né?
Então, no Gold Exchange Standards, que prevalece depois do fim, a partir dos começo dos anos 20, né, a Libra passou a repartir com o dólar a condição de moeda reserva, né? E o dólar foi ganhando terreno. Eu estou observando isso agora. E vou falar uma coisa, eu estou observando um fenômeno parecido, de emergência muito forte, que não vai resolver isso agora, na minha opinião, da moeda chinesa na concorrência com o dólar, e as pessoas subestimam isso, mas eu acho que você está criando zonas monetárias em que a moeda chinesa prevalece, estão começando a surgir, inclusive provavelmente com a participação do Brasil. Isso vem aos poucos. É como aconteceu, quanto tempo levou para a Libra ser substituída completamente pelo dólar? Foi digamos, de 1920 até 1945, né? Quando houve Bretton Woods e houve a decisão de se impor o dólar como moeda reserva. Então, essa questão da moeda como instituição social é muito importante para a gente entender também as hierarquias monetárias, a hierarquia das moedas, que é uma coisa que às vezes não se leva em conta aqui no Brasil, que é o fato de que você tem um sistema monetário hierarquizado. Tem a moeda reserva, você tem outras moedas que, na verdade, podem funcionar em menor proporção como moedas conversíveis. Vamos falar da Libra inglesa, vamos falar do Ien japonês, que está um pouco fraquinho, Ien japonês, e o euro. Né? Por que a Europa construiu essa moeda, o euro, de uma maneira um pouco imperfeita, eu diria, porque tem uma disparidade, um desencontro entre a moeda como forma geral da riqueza e os sistemas fiscais, né? Os sistemas fiscais continuaram nacionais. Veja o caso do país da minha origem, da origem da minha família, a Itália, né? A Itália tem uma dívida pública enorme que lhe causa sempre problemas, etc., ainda que meio administrado ali pelo Banco Central Europeu. Mas o que eu quero dizer é que, nessa trajetória, digamos, do século XX, nós observamos a ocorrência de várias crises monetárias e financeiras. Não foi apenas a crise de 29, nós tivemos uma sucessão delas. A crise de 29 foi a mais grave, mas mesmo olhando o pós-guerra, né, à exceção do período imediatamente posterior, os chamados 30 anos gloriosos, em que você teve uma certa estabilidade, até por conta do papel dos Estados Unidos como um país que, na verdade, naquele momento ajudou muito a Europa a se reconstruir, né? E foi muito importante isso, porque não podemos esquecer do plano Marshall, né? O que foi o plano Marshall? Foi uma a Alemanha não teria saído do buraco sem o plano Marshall. Por quê? Porque, na verdade, a Alemanha saiu muito enfraquecida do ponto de vista monetário. Teve uma reforma monetária em 48, produzida pelo Ludwig Erhard, né? Mas ela não teria sido bem sucedida se você não tivesse tido o plano Marshall, porque o plano Marshall segurou, do ponto de vista externo, assegurou essas transformações da economia alemã, né? Porque, na verdade, quando você olha o valor do plano Marshall, foram 13 bilhões, quer dizer, quase hoje em dia não seria nada, né? Mas naquela época foi muito importante, não só para a Alemanha, para a França também, para a Itália, para a reconstrução dos sistemas monetários, né? E todos eles voltaram ao sistema de Bretton Woods. E, além disso, a Alemanha, ou os Estados Unidos, proporcionaram aos países europeus, vocês sabem disso,
que eles transacionassem internamente nas suas próprias moedas. Foi o chamado Acordo Monetário, União Monetária Europeia, não é? União Monetária Europeia, que pouca gente sabe que existiu, que facilitou o circuito comercial entre os países europeus e, na verdade, o que sobrou dos Estados Unidos era liquidado em dólares, né? Então, foi muito importante. E os sistemas monetários, agora nós vamos chegar a um ponto que eu acho importante. Os sistemas creditícios monetários, primeiro a gente tem que ter claro o seguinte, que a moeda, como dizia o Keynes ou outros, a moeda é uma moeda de crédito, certo? Quer dizer, na verdade, a moeda é criada pela emissão do crédito. Ela não existe na carteirinha das pessoas. E nesse sistema em que a economia circula, em que o dinheiro circula, na origem macroeconômica do dinheiro está o crédito, está o sistema de crédito, né? Então, os bancos são os executores desse consenso social de que o dinheiro é aceito por todo mundo, né? Então, os bancos são o senhor da moeda, é o Estado, que é a figura social que tem a prerrogativa de gerir a moeda. Eu escrevi até um artigo na Carta Capital chamado O Senhor da Moeda. Senhor, mas o senhor ele não tem poder absoluto. Ele, na verdade, tem que lidar com os bancos. Os bancos como agentes privados da riqueza social. Por que tem que ser assim? Porque você tem propriedade privada. E, na verdade, o empréstimo, quando você faz um crédito, um empréstimo para alguém, você estabelecendo uma relação de propriedade entre o emprestador e o prestatário, né? É uma relação de propriedade, né? Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com a alocação de recursos. Então, supostamente, os bancos privados eles são encarregados de avaliar a qualidade daquele crédito. Então, vão avaliar a possibilidade de pagamento por parte do devedor, né? Então, o crédito é constitutivo desse sistema monetário, né? Não é um acidente, é constitutivo, porque, na verdade, como diz o Schumpeter, por que eu citei o Schumpeter? Porque o Schumpeter diz o seguinte, é que é o crédito que rompe o fluxo circular. O fluxo circular é uma construção do Schumpeter para dizer o seguinte, que a economia se reproduz para ficar igual a ela mesma. Ela não cresce. Para você ter crescimento, é preciso que o crédito rompa o fluxo circular e crie mais dinheiro do que aquele que já está circulando. É genial essa coisa do Schumpeter. Ele é mais do que está circulando para você fazer um outro empreendimento. O outro empreendimento, em geral, é uma inovação. Ele tem 5 formas de inovação. Conquista de um novo mercado, de uma nova forma de produção, etc., etc. Então, o crédito é constitutivo, é fundamental. E eu vejo, muitas vezes, que as pessoas não se dão conta das peculiaridades e complexidades do sistema de crédito, né? E aí entra a questão da taxa de juros, né? Vamos lá puxar a taxa de juros para cá, né? Porque o crédito significa que você faz uma avaliação, você vai atribuir um risco para o devedor e aí você vai cobrar uma taxa de juros. É claro que você tem essa função do Banco Central, que é de estabelecer, na verdade, a taxa através da qual os bancos devem se financiar para manter a liquidez do sistema, né? Essa é a função da taxa de juros básica, da policy rate. O que é a policy rate? A policy rate é uma taxa, na verdade, que permite não só aos bancos privados transacionarem entre eles para manter a circulação monetária ali dentro do sistema bancário, como também a taxa de juros é aquela que o Banco Central se dispõe a redescontar, né,
quando havia, agora nem é tão importante o redescontar os títulos que fossem apresentados. Por isso que chama-se taxa básica, né? E é por isso que, por exemplo, eu vejo com muito perplexidade que as pessoas não entendem direito o que são as compromissadas. O que são as compromissadas? As compromissadas são instrumentos de regulação da liquidez, em que um agente, né, usando um título público, ele toma de empréstimo para poder fazer uma operação de curto prazo de liquidez, não é isso? Né? Não é a compromissada? Então, eu não sei por que eles colocam a compromissada no conjunto da dívida pública, porque isso é um instrumento de liquidez. Aliás, eles podiam mudar para um depósito obrigatório, né? De modo que você fizesse uma outra gestão da liquidez. Mas, enfim, isso é das instituições peculiares do país, se bem que você tem também, em todos os países, o chamado repurchasing agreements, né? Repurchasing agreements, que é uma operação de compromissadas, de recompra, que se chama repurchasing, porque é recompra do papel no curto prazo, né? Mas, enfim, o que eu queria acentuar é que nessa constituição dos sistemas monetários financeiros, nós tivemos várias modalidades de política econômica, né? E de ação em relação ao controle da inflação, etc., né? Porque até recentemente, antes do sistema de metas se afirmar e se impor como uma forma dominante, nós tivemos várias formas em vários períodos em vários países, né? Eu gostaria de falar, por exemplo, do fato de que, se alguém perguntou da inflação, se a inflação, o Friedman que disse, o Milton Friedman, que disse que a inflação é um fenômeno monetário. Eu não posso nem discordar, mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de considerar que isso é um truísmo, tá? Porque essa é uma economia monetária. Como é que você vai ter inflação sem ter a moeda envolvida? Não sei como seria. Seria assim, você trocar 3 sapatos por 15 metros de tecido? Seria assim? Aí aumenta, o produtor de tecido pede mais? Como é que é essa história? É claro que é um fenômeno monetário, mas tem que explicar e detalhar e explicar como é que é um fenômeno monetário. Então, as teorias da inflação mudaram muito, né? Houve um tempo que você tinha, ali nos anos 50, alguns economistas fizeram a diferença entre a cost push inflation e a demand pull inflation. Quer dizer, a inflação produzida pelo aumento dos custos e pela demanda, né? Isso funcionou há muito tempo, inclusive o Federal Reserve usou isso durante algum tempo, assim como também os bancos centrais na Europa, né? E isso se generalizou. Como eu sou muito curioso, eu comecei a procurar alguns trabalhos sobre a política monetária nos anos do pós-guerra, né? E encontrei um autor muito interessante e muito enfronhado nessas questões, e que foi um alto funcionário do Banco da França, Banco de France, chama-se Eric Monet. E ele escreveu um livro chamado Controlling Credit. Ele escreveu, traduzido para o inglês, Controlando o Crédito. Que aí ele mostrou como, naquele tempo, a política monetária estava determinada, sobretudo, pelo controle do crédito, pelo direcionamento do crédito, né? Então, mesmo a política anti-inflacionária era controlada pelo direcionamento do crédito. Quando você tinha um certo exagero, eles retraíam, etc. Era uma coisa... Isso estava na órbita da ideia de planejamento que surgiu no pós-guerra muito forte. Muito forte. Você tinha um planejamento indicativo, que era o planejamento dos países que não
não enveredaram nas tropelias do sistema soviético, né? E, na verdade, que ingressaram no estado do bem-estar. Então, a política monetária do estado do bem-estar era qual? A de você financiar, financiar de maneira direta e direcionada os projetos de aumento da capacidade produtiva, de avanço industrial, etc., etc. É muito interessante ler esse livro, Controlling Credit, em que ele vai mostrando qual era o padrão dos... Assim, na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, né? A Alemanha veio de uma experiência terrível da hiperinflação dos anos 20, né? A hiperinflação dos anos 20, que teve como razão, é uma coisa parecida com a crise da dívida externa brasileira. Quer dizer, você ficou com uma incapacidade de servir a sua dívida externa, sofreu um processo contínuo de desvalorização de sua moeda, de fuga da sua moeda, fuga. No caso da Alemanha, é claro isso, né? Ainda que alguns economistas dissessem que a razão foi que a Alemanha, na verdade, emitiu muito dinheiro e começou a gerar inflação, quando a Alemanha foi obrigada a emitir dinheiro, quando, na verdade, o dinheiro fugia da Alemanha. Eles tentavam buscar o dólar como moeda reserva, e isso detonou o sistema monetário alemão. Muito bem, aí veio quem? Veio um sujeito muito interessante, a despeito de ter sido um funcionário do governo nazista, mas ele não era nazista, chamado Hjalmar Schacht, e ele, na verdade, fez a operação que contou com financiamento americano do Banco Morgan, né? Para receber um empréstimo de estabilização, assim, muito importante, de um valor muito grande, e aí a Alemanha voltou ao padrão ouro. Voltou ao padrão ouro. E a Alemanha conseguiu sair dessa hiperinflação de uma maneira até expressiva, né? Tanto que o ingresso de capitais americanos e europeus para a Alemanha depois da hiperinflação, porque vejam bem, a hiperinflação ajudou a desvalorizar os ativos alemães, então eles ficaram muito baratos para quem se dispõe a investir na Alemanha. Então, houve compra de ginásio de esportes, como se dizia, fonte luminosa, de tudo que você imaginou, e o Sartre ficou meio assustado com isso. E essa foi uma das razões pelas quais a crise alemã, depois de 29, de 30, tenha sido muito grave, né? Foi essa crise e a continuidade dela, a incapacidade que os alemães tiveram de cuidar da sua situação externa, né? E o Sartre teve que agir com essa dureza, né? Impor restrições ao fluxo de capitais, etc., etc. E começou a emitir um título chamado Mephobils, emitiu os Mephobils para poder financiar a recuperação da economia alemã. Isso fez a partir de 1933, quando ele já era presidente do Bundesbank do Hitler, né? Então, ele emitiu o Mephobils, que o Bundesbank descontava para quem quisesse descontar, e, ao mesmo tempo, os industriais alemães, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um filme chamado Os Deuses Malditos, em que eles mostram como os industriais alemães foram capturados pelo nazismo e ajudados, e o Sartre estava entre essas figuras. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que o sistema de crédito, eu falei do Mephobils para falar do sistema de crédito, o sistema de crédito é essencial e fundamental. E o dinheiro de crédito é da natureza da economia monetária financeira capitalista, né? E é claro que você tem crises de crédito, como nós estamos observando agora, né? E voltando à questão da inflação, né? Eu estava falando do demand
ou inflation é cost push inflation, né? Isso foi abandonado. Eu sei que em Bretton Woods houve uma discussão muito importante sobre a criação de uma agência chamada Commodity Control, que era para estabelecer processos de proteção diante da flutuação de uma flutuação intensa das commodities, né? Ou seja, do que eles estavam falando, de coisas que nós já tivemos aqui. Nós já tivemos no Brasil e fomos abandonando, né? Que eram os estoques reguladores para as commodities. Nós tivemos, aliás, o Lula falou em estoques reguladores na última manifestação dele. E falou muito bem, que é preciso ter... Porque é o seguinte, quando eu vejo a discussão sobre a inflação, essa agora, que foi decorrendo de um choque de preço numa commodity muito importante, que é o petróleo e o combustível, e que essa não é uma subida de preço que pode ser comparada ao preço da mexerica, que aumentou, porque ela perpassa toda a economia, né? Ela se esparrama por toda a economia, né? E é claro que é um choque de oferta. Outro dia eu vi um economista falando, não existe esse negócio de choque de oferta, que toda a inflação é monetária. Eu falei, de fato, né? Não tem a inflação de um produto trocado por outro. Então, é monetária, claro que é monetária. Só que a origem, pois essa desprezo pela diferença entre os processos é muito triste, né? Porque uma das questões que está me preocupando, que deve preocupar vocês, é essa coisa bitolada, que eles olham os fenômenos simplesmente de um ângulo. Ou como já dizia alguém, eu não me lembro quem foi, para quem só tem martelo, tudo é prego, né? Para quem só tem martelo, tudo é prego. Então, a inflação, então, é a taxa de juros, né? Obviamente, isso, se vocês estão lendo, tem vários autores que estão divergindo, a começar pelo Stiglitz, né? Ele fez bons artigos sobre essa inflação. E aí é o seguinte, né? No que está fundado essa ideia teoricamente, essa ideia da política de metas? Está fundado em algumas proposições, como, por exemplo, as expectativas racionais. Você vê que toda hora os gestores falam ancoragem das expectativas, né? O que eles falam, ancoragem das expectativas? Eles supõem que as expectativas racionais não vão admitir que você faça nenhum gesto que prejudique aquilo que eles dizem que os agentes sabem. O que os agentes sabem? Os agentes sabem aquilo que o Banco Central diz que sabe, certo? Isso tem um problema de autorregulação aí. Então, por isso é que o Banco Central, a quem ele consulta para saber quais são as expectativas? O Boletim Focus, né? O Boletim Focus, que é um conjunto de economistas que são encarregados de fazer as antecipações sobre as quais se baseia o Banco Central. E, ao mesmo tempo, as informações do Banco Central servem para estimular a formação das expectativas dos agentes, dos economistas que estão lá no Boletim Focus. Então, é uma coisa de autocontida, né? E sem que você indague das consequências. Eu quero, para terminar, eu quero falar o seguinte, né? Recentemente, nós tivemos um exemplo claríssimo, recentemente e há mais tempo, claríssimo, dos efeitos de uma subida da taxa de juros sobre o desempenho das economias e dos bancos. Os bancos americanos que quebraram, eles quebraram porque, no período de taxas muito baixas, daquele período, digamos, da grande moderação, eles compuseram suas carteiras, seus balanços,
de ativos com taxas de juros muito baixas. Quando subiu a taxa de juros, isso se desvalorizou pela marcação a mercado. Será que a pessoa não sabe que tem marcação a mercado? Tem, né? E aí, marcação a mercado quer dizer, se você pegasse aqueles ativos para tentar negociá-los de alguma maneira, você ia ter que dar com deságio, com desconto. É isso que acontece, né? Então, eu sempre digo que a taxa de juros, ela não só é o sinal que a economia monetária dá para o futuro, né? Então, ela, na verdade, sinaliza se o futuro vai ser mais brilhante ou menos brilhante, né? Para os investidores, mas ela atinge também o passado, porque aquilo que se acumulou, o estoque de riqueza que se acumulou na sua carteira, é desvalorizado quando a taxa de juros sobe, né? E se você for olhar a crise de 29, só para terminar, a crise de 29, ela teve um fenômeno semelhante, porque o Federal Reserve, ele, durante os anos 20, operou com taxas muito baixas, né? E quando o chamado call money começou a ficar muito assim, parrudo e forte, e elevando o preço das ações ali, porque o call money é o financiamento dos bancos para o mercado financeiro, o mercado de ações, né? O Banco Central Americano o Fed tentou, na verdade, subir a taxa de juros. Como, na verdade, a Inglaterra estava numa situação muito ruim, porque a Inglaterra voltou ao padrão ouro, com a taxa de 4,35 libras a onça, que era a cotação anterior à guerra, e a guerra teve inflação, tudo, eles voltaram a essa taxa, e o Keynes escreveu até um livro chamado As Consequências Econômicas de Mr. Churchill, para falar que ele fez uma maluquice, né? O Federal Reserve baixou a taxa de juros outra vez para impedir que a Inglaterra tivesse uma situação mais difícil. Aí bombou o call money, o mercado de call money, os investimentos, as compras de ações através dos empréstimos bancários. Quando o Fed resolveu mudar a taxa e subir, desabou tudo. Essa é a crise de 29, certo? Essa é a crise de 29. Então, a gente precisa ter claro que o manejo da taxa de juros, ele é muito contraditório, porque se você usa dizendo que você vai estabilizar as expectativas, vai ancorar as expectativas, você pode causar danos, como vocês estão observando, sobre o crédito, sobre o desempenho das empresas, e nós não estamos numa situação em que o crédito está fluindo livremente. Eu sou consultor de um banco, do Banco Fator, e eu sei como está complicada a história do crédito, de avaliação de risco, etc., etc. Então, é isso que eu tinha a dizer.